futuro da Constituição brasileira, do seu ponto de vista? Eu tenho pleiteado bastante, eu cheguei até a apresentar um projeto de emenda constitucional em que eu esvazio o conteúdo da Constituição, eu tiro tudo da Constituição. Agora, pretensão que isso passe? Não tenho, né? Porque o país não está preparado para isso ainda, né? O país não tá maduro para discutir esse tipo de tema. Por exemplo, se eu tirar o índio da Constituição, vamos dizer que eu estou querendo acabar com o índio, sim, a cultura indígena. Se eu tirar, por exemplo, a educação da Constituição, tal, como isso aí é um absurdo. Não há absurdo algum. Se eu prefixo na Constituição que a educação vai ter 25% nos estados e municípios em relação aos tributos, aos impostos, eu posso pôr isso na lei, não há problema nenhum. Vai dizer, bom, mas eu posso alterar a lei? Posso. Se a sociedade entender que eu não devo investir 25% na educação, não se investe. Investe-se em 23, em 22, em 20, seja lá o que for, mas não imutabilizar isso na Constituição, não tornar isso inalterável pelo legislador. O legislador tem que saber, tem que sofrer as influências da sociedade, tem que ser sensível a isso e tem que dar resposta a isso. Quer dizer, para adaptar a sociedade para os tempos modernos. E nós estamos avançando muito rapidamente, o mundo está ficando pequeno. Nós temos aí todos esses problemas de internet, de comunicação eletrônica. O mundo ficou pequenininho para isso. E veja, nós não temos hoje ainda uma lei sobre crimes cibernéticos. Me parece que a lei não tem acompanhado a modernização. Claro que não consegue, porque qualquer coisa nós temos que mudar a Constituição. Quando não, a pauta do Congresso está parada por medida provisória, sim, o que é outra insanidade total, né? Então, há muita coisa da nossa herança burocrática que ficou, sabe? E nós não aprendemos a conviver ainda com liberdade. Essa atual conjuntura global de crise vai ser positiva ou negativa para o direito constitucional? Eu acho que é positiva. Eu acho que é positiva por quê? Porque você tem que dar flexibilidade para que as coisas se resolvam rapidamente. Não podemos mais ficar amarrados em burocracia, ficar amarrados, por exemplo, na edição de um texto normativo. O legislador, ele tem que dar mobilidade e disponibilidade ao executivo para que ele haja rápido, né? E hoje, por exemplo, a nossa estrutura da Câmara dos Deputados é paquidérmica, ela não funciona, ela é amarrada, ela é dura, e veja bem, nem poderia ser diferente. Nós temos uma estrutura de 513 parlamentares, vindos de todas as regiões do país, representativos de todos os estados, de todas as ideologias, de todas as raças, de todos os credos religiosos. Isso dá uma confusão toda, boa no bom sentido, que para você conseguir um consenso pluralismo é muito difícil, entendeu? Então você tem que conseguir o possível. Tem que conseguir o possível. Para dizer que você vai editar um texto qualquer que possa interferir, por exemplo, na Amazônia, a bancada da Amazônia, a bancada do Norte se revolta. Você quer fazer uma alteração para outra região qualquer, há uma resistência. Então você fica sempre atendendo aqui e acolá e você faz um texto do possível, né? É bom? Claro que é bom. Mas você poderia pensar, por exemplo, na unificação das casas do Congresso. Você poderia pensar na desburocratização da Constituição, retirando dela aquilo que não é matéria constitucional. Essa unificação seria, basicamente... Você passar do bicameralismo para o unicameralismo. Quer dizer, uma Câmara só, para que duas? Se excluindo, por exemplo, o Senado. Não, eu não diria que excluindo o Senado, porque o Senado não vai aprovar nunca. Sim. Fazendo uma casa só do Congresso, misturando Senado e Câmara. Você poderia manter um número X de representantes e você então teria, é uma outra ideia que eu tenho, de que o nosso representante do Senado seja eleito pelas assembleias. De forma indireta. Porque eles não representam o Estado. Sim. Quem que representa o Estado? O povo que elege os deputados estaduais. Uhum. Então, a Câmara Legislativa, Câmara Legislativa... Como já foi no passado, dois terços. Como já foi no passado. 2 terços como já foi no passado, não, você já teve aqui no Brasil exemplos de senadores nomeados pela Câmara, nomeados pela Assembleia Legislativa. Tudo isso aí nós temos que discutir, né, Leandro? Você não pode dizer, não, eu não mexo nisso aqui, que isso aqui é inalterável. Não, eu não vejo nada de inalterável. Você tem, claro, os direitos consagrados, os direitos conseguidos à custa de muito sangue, de grandes heróis da pátria, os direitos humanos que você traz aí como grandes conquistas humanas, então você os preserva.
Agora, que você não possa mexer neles para dar um novo aspecto de seu conteúdo, para que você não possa mexer em determinadas situações, como meio ambiente, como indígena, como saúde, como educação, etc, etc. Que você não, qualquer coisa que você tem que fazer, tem que mexer no texto da Constituição, eu não acho razoável isso. E isso imobiliza o país. Sim. E nós temos que pensar num sistema global de legislação, né? Claro, nós temos que preparar o país, temos que preparar o país para o futuro. Sim. E nós não estamos fazendo isso. Nós estamos aqui no futuro que já não é nosso, né, doutor? Claro, não nos pertence mais. Sim. Nós estamos num relacionamento tímido com os países do Mercosul, muito tímido. Né? Que não anda... Veja, porque nós não nos entendemos com eles. Sim. Quando isso já deveria ser um passo enorme. Nossa aproximação com os argentinos, com os uruguaios, uma moeda com os comum. paraguaios. Moeda comum, interesses comuns, os carros são os mesmos produzidos aqui ou lá. Isso já devia ter alguma coisa mais consolidada. Mas diferenças de cá e de lá não nos permitem avançar. Dr. Regis, eu vejo que esse é um tema para o próximo programa. Que, aliás, o senhor já está convidado. Muito obrigado. O Instituto é nosso. Dr. Regis, eu gostaria de agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Por essa aula maravilhosa que o senhor nos deu a respeito do direito constitucional. Você aí de casa, muito obrigado. Dúvidas ou sugestões, acesse o nosso site iidc.com.br ou nos envie um e-mail. Muito obrigado e até um próximo Conexão Legal.